Fala jovens, bem-vindos a mais um review de Westworld aqui no canal. E temos agora o quarto episódio da segunda temporada de Westworld, Gustavo. Então é aquilo, né? Já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente pra ver se você consegue tirar algumas dúvidas. Lembrando que essa semana é a semana dos 60 mil inscritos do Holandês Voador TV, então vai ter vídeo o quê? Todo dia. Exatamente, Só todo da dia semana. tem vídeo. E todos os vídeos da série são uma parceria entre o canal Holandês Voador TV e a página Westworld da Depressão, que na verdade eles têm uma página no Facebook, tem uma conta no Instagram também, que é uma das maiores do Brasil, olha só, sobre a série. E como eu suspeitava, não começa exatamente da onde parou o último episódio, né? Claro que a gente não ia ter Samurai nesse episódio, claro que não ia ter Maeve, né? Sim. Não teve nem a Maeve, nem o núcleo da Dolores lá com o Ted. Exatamente. E curiosamente, pra mim, esse foi o melhor episódio da série inteira de Westworld. Com certeza, esse foi o melhor episódio. Engraçado, Que sem contar com duas personagens que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração, olha, muito grande. Eu gosto mais desse do que o último. Esse é o melhor episódio. Da primeira temporada? Não, pra mim o melhor da primeira temporada é o oitavo lá, que o Bernard descobre que é um anfitrião. Sim. Mas pra mim esse episódio ele é o melhor da série. É um dos melhores episódios que eu já vi de uma série de TV na minha vida. É um episódio muito dialogado, mas que tem uma cena de ação também que, pra mim, o Ed Harris, cara, ele é um grande ator. É um ator muito acima da média pra uma série de televisão. E a gente vai se aprofundar nele mais pro futuro. Porque a gente vai começar agora com ela. Com a Elsie, né? Elsie voltou aí pra gente, tava desaparecida. Isso aí, cara. A gente já especulou bastante o que tinha acontecido com ela. Aí criamos teorias, inclusive. Acertamos que ela tava viva, né? Ela levou um mata-leão ali do Bernard e claro que não morreu, né? Sim. Isso porque o Bernard encontrou ela ali dentro daquela caverna, né? Onde a Clementine deixou ele ali, em frente à caverna. É curioso, né? Porque a Clementine tinha pego ele. Dessa vez sim, desse momento sim, ela acabou o episódio e começou esse já bem seguido daquele que acabou no núcleo da Dolores. Sim. Clementine deixou ele ali, lá, a gente não entendeu, até que aparece uma mulher bem penteada, né? Parece que a Elsie tava esse tempo todo assim presa, mas com um espelho em casa, um banho, um chuveiro. E fica a pergunta que, né, no ar aí, como é que isso aconteceu? Qual foi o planejamento pra esse tipo de coisa? Quem foi que deu o mata-leão na Elsie? Foi Bernard? Mas foi a mão do Ford? Ou foi já um planejamento do Bernard pra esse momento? Pra ele encontrar com a Elsie e a Elsie curá-lo, né? Então, foi o Ford, né? eu também acho que foi o Ford. Inclusive, a Clementine ter deixado o Bernard ali foi coisa do Ford. Porque a Clementine, nessa temporada, tá um robozão, né? Tá obedecendo ordens de todo mundo, da Dolores, e agora essa situação com o Bernard. Então eu acho que é tudo uma construção da história do Ford. Sim, se você for pensar que o Ford roteirizou esse encontro, né, esse novo encontro do Bernard com a Elsie, que também pode casar com ele mesmo ter feito o mata-leão, né, na Elsie lá na primeira temporada, a gente começa a ver que o Ford tá distribuindo as peças e as funções também, né. Ele queria esse encontro, ele queria sequestrar a Elsie lá no começo, porque a Elsie realmente estava sabendo demais. E agora, se ele planejou esse encontro, pra quê, né? O arco do Bernard nesse episódio, ele abre muita questão, muitas perguntas. Sim. Principalmente na questão daquelas lembranças que ele estava tendo dele próprio, né? A gente via que mudava a expressão do Bernard quando mudava, né, pra esse outro momento dele. E a gente já viu ali que ele estava construindo alguma coisa que ele mesmo ali, junto com a Elsie, estava tentando descobrir o que era. E a gente acaba descobrindo que ele quer criar um outro anfitrião a partir da memória de um ser humano mesmo, né? Dos códigos, né? Ele quer fazer um humano anfitrião, uma coisa que tentaram. A gente viu que foi claro ali, né? Uma coisa que a gente mais ou menos acertou com o pai do Logan, né? Não ficou evidência nenhuma de que vão usar o corpo do pai da Dolores com a consciência do pai do Logan. Muitos pais, né? E Dia das Mães, tipo, o episódio, tinha que ser Dia dos Pais. Verdade. Mas já ficou claro aí que existe sim uma questão ali de envolver os humanos com os anfitriões, né? Prolongar a vida. Aquilo que a Dolores falou no terceiro episódio, falou o Bernard. Esse mundo nosso aqui fora é perigoso, né? É um mundo que as pessoas não aceitam a morte. Né? Alguma coisa assim, elas não querem morrer. Isso casa com o pai do Logan, né? O James Delos, que quis prolongar a vida dele. Ou foi tudo uma ideia do William, né? O William lá do Jim Simpson. Inclusive, o episódio começou assim, né? Todo com um plano sequência, mostrando o que o James Delos estava fazendo ali dentro daquela casinha dele, né? O William chegando, conversando com ele. Depois a gente percebeu que era todo um roteiro, né? Trabalhado ali. A ideia ali era que o personagem do James Delos respondesse bem a toda essa situação que estava acontecendo, de mudar a mente dele, copiar o corpo. Inclusive foi o Bernard ou a Elsie que disse isso, de copiar o corpo e a mente também. Foram mais de 140 tentativas, né? E a gente vê isso em 3 períodos do episódio. Sim. Que é uma coisa muito J.J. Abrams isso. Esse tipo de coisa assim de... A cada momento em que aquela cena se repete, ela diz uma coisa nova pra gente, né? Na primeira cena a gente vê lá o William entrando, uma coisa normal. Deve estar num quarto de hotel esperando alguma coisa no laboratório. Na segunda tentativa,
a gente vê que ele mesmo, o Delos, está estranhando tudo que tá acontecendo. Que ele também tá estranhando a primeira vez que a gente viu. E é ali que a gente vê que tudo se repete. O William até mostra o roteiro pra ele. Achei que fosse a foto lá da esposa, mas não, ele mostra o roteiro pra ele. E na terceira vez que a gente vê isso acontecendo, já o William sendo Ed Harris, né? Bem mais velho. E no momento muito mais recente, muito mais próximo do que estava acontecendo. Exatamente. E nesse momento a gente tem algumas notícias. Na verdade, o James tem algumas notícias e a gente outras. O James recebe a notícia de que a filha dele se suicidou, né? Se matou. A esposa do William. Mas tem uma coisa curiosa nesse episódio também, que duas coisas que a gente vai voltar a esposa do William aí, mas focando aqui ainda no James. Sim, porque o Logan também a gente descobriu que morreu, né? Ele morreu de overdose, olha só. Eu quase acertei, né? Eu disse uma outra coisa que ele poderia ter morrido ali, outra coisa que mata pessoas também, mas não, ele morreu de overdose, que é uma coisa meio parecida também, é loucura, né? Morreu de jeito louco. O Logan inevitavelmente teria um final assim, né? Porque eu não vejo utilidade dele no presente. Mas seria muito legal ver, né? Um ator ali fazendo o Logan mais velho. Também pode ser mentira do William, mas eu não sei pra que ele mentiria pro pai do cara, né? A gente descobriu também que a esposa do Delos está morta, mas isso não vem tão ao caso em relação a esse episódio. Né? O que é, assim, comovente, né? A forma como ele recebe isso no momento da vida em que o James Delos está. E a atuação do Bill Mullan, que pra mim foi... Esse episódio, em termos de atuações, também foi muito bom, assim como o anterior. Muito bom. Mas o Bill Mullan, ele é um dos melhores atores da série também, é um cara fora de série. E que tem esse momento, assim, quando eles bugam, né? Tanto ele quanto o Peter Abernathy, né? O pai da Dolores, são grandes atores, cara. Grandes atores, que é de partir o coração o momento que ele fica gritando pelo Logan, né? Chamando do filho dele. Sim. E ele se dá conta que perdeu tudo e ele está preso a esse sentimento, né? Também. Todo dia ele acorda tendo essa notícia. É o que ficou subentendido ali pra gente, né? Sim, é quase como se fosse a primeira vez, né? Com a Drew Barrymore. Só que a versão Black Mirror, né? Exatamente. E esse episódio também, ele foi um episódio, pra mim, o nome do episódio tinha que ser Homem de Preto. Porque é o episódio que a gente tem que lembrar como de Preto é o William, né? Então, sim. Tanto ele como a Ed Harris, como o James Simpson, a gente tem que lembrar, tem que levar em conta que foi um episódio de estudo de personagem. Exatamente. Que é o personagem pra mim mais complexo dessa série. O William teve um arco nesse episódio, um arco muito bom. Porque você via que uma cena relacionava com a outra, né? Quando a gente viu lá a Grace, né? A moça lá que foi acreditada como Grace, que é a menina lá do Raj, logo depois que ela fala dela, assim, que mostra uma cena com ela, mostra o William, o Homem de Preto. Ou seja, a gente já vai associando. Nesse momento eu falei, aí tá a prova aí de que é a filha. E sempre quando tem uma cena do William sendo desenvolvido ali, o caminho dele pra se tornar Homem de Preto, a cena seguinte é um paralelo, que é o Homem de Preto se humanizando. Sim. Que é o momento em que ele se firma como anti-herói. Sim, né? Onde ele ajuda ali o Lawrence, né? Com toda a família dele. O Eulazo. Exatamente, ele vê na família do Eulazo a família dele. Inclusive tem todo um paralelo ali que a série coloca pra gente. E ele acaba defendendo a família do Eulazo, matando toda aquela galera ali que o Ted tinha liberado, né? Que a Dolores tinha pedido pra ele matar. Sim, o que é engraçado isso, porque o momento em que o Jimmy Simpson, né, o William do Jimmy Simpson, o William mais novo, ele se constrói enquanto ele tá com o James Delos, né, o pai do Logan, e quando ele é Homem de Preto, quando ele é o Ed Harris, ele se desconstrói, né? Então é um episódio brilhante do ponto de vista de desenvolvimento de personagem. Então essa cena aí, com o Ed Harris, que ele tá ouvindo esse maluco falar aí, é muito boa, cara, que ele tá ali sentado no bar, ele fica olhando pro Eulazo apanhando, fica olhando pra esposa, fica na dele. Que é uma atuação física também do Ed Harris, né? O modo como ele tá olhando, o modo como ele se expressa nesse momento, né? Até quando ele fala pra mim uma das melhores frases, né? Uma frase típica de western, né? Uma frase de velho oeste que ele fala: você fala tanto da morte, você agradece tanto ela, mas você não reconheceu ela na sua frente. Sim. Que é um cara que veste preto, com um chapéu assim, como se fosse um cara de sobretudo, uma personificação da morte. Sim. E ele é uma personificação da morte, que é o cara que mata muita gente. Tanto que ele se envolve ali. É muito curioso isso, que ele se envolve, ele se bota no lugar de uma máquina, né? O Eulazo, por mais realista que ele tem sido cada vez mais, isso também é estranho, é uma máquina. Sim. Né? E isso puxa pra uma outra coisa também. O Eulazo, se eu não me engano não, aconteceu, ele falou pro William, né? Sua filha lá se matou, né? Exatamente. Como é que o Eulazo lembra disso? Porque isso foi um outro momento da série lá na primeira temporada. Sim. E esses anfitriões, eles são reiniciados de vez em vez, de tempo em tempo, sim, né? E a série quis mostrar isso pra gente, que o Lawrence já tinha ouvido falar da filha do Ed Harris, do Homem de Preto, só que o Homem de Preto estranhou essa situação toda, e a série quis mostrar isso pra gente. Opa, por que ele falou da filha dele? Sim, porque assim, a gente lembra que o Ed Harris contou que a esposa dele se matou, ele fala nesse mesmo momento lá na primeira temporada, que a Emily, que a gente já sabe que agora é filha dele, cismou que não foi um acidente. Sim. Falou, aquilo não foi acidente, acusou ele. Mas nesse mesmo momento a gente vê um flashback dele subindo uma escada, né? Ele tá até de preto na imagem.
e uma banheira cheia de sangue, que a gente lembra logo de suicídio. Realmente ele falou que ela se matou, mas não é estranho, ele falou alguma coisa também de pílulas, né, lá na primeira temporada. Exatamente. E também tem a filha dele acusando que não foi acidente, e o James Dallas falando, o que você fez com a minha filha? Por que ela se matou? Provavelmente é uma pessoa que não tinha indício nenhum de suicídio. E o Ford continua mexendo, continua brincando com o Homem de Preto, né? Com certeza. Através da filha ali do lado, que já tá gigante, a menina, né? Ele deu um recado para o Homem de Preto. Sim. Nesse jogo aí, né? É um jogo que a gente ainda não tem muita informação, não tem muito como trabalhar em cima do que a gente pode adivinhar aí. A gente sabe que tem a ver com uma porta, né? Sim, nesse episódio, inclusive, ele deu a entender, o Ford, né? Deu a entender pro Homem de Preto que ele tá indo em uma direção errada, que não é pra frente que ele tem que ir necessariamente, né? De repente, então, é pra trás, já que a gente tá vendo todo esse background dele, do William, com toda essa situação do Delos, então, de repente, ele tem que olhar pra trás pra enxergar essa porta que ele quer mostrar. Isso automaticamente remete a esse momento com o pai do Logan, né, o Delos, porque teve esse paralelo na série. Mas talvez estejam fazendo de propósito para poder dar pistas para uma coisa que na verdade não é. Porque, por exemplo, a gente tem batido nessa tecla de que a Delos está roubando DNA dos humanos para poder substituí-los. Sim. Pode ser que na verdade o plot twist todo seja que essa era a tentativa e não deu certo. Exatamente. Seria imprevisível isso, né? Porque eles sabem, eles conhecem o Reddit, sabe? Sim. Eles postam no Reddit às vezes. E lembrando que teve essa tentativa com James Delos e o Bernard falou ali de uma outra situação, né, de colocar um outro humano no corpo de um anfitrião. Ford. Automaticamente a gente pensa no Ford, né? Porque o Ford é um cara que todo mundo quer ver de volta, Sim. sendo o Anthony Hopkins ou não. E parece que é um humano que a gente conhece já. Tem que ser, Então, que ser pra... exatamente, eles mostraram isso. E quem seria, então? Eu acho que o Logan não, Não, sabe? Nem a filha do Delos. por que não? Porque sim. Pra poder mexer com a cabeça do Homem de Preto. Na hora lá o Ford constrói a filha dele como anfitrião, bota no meio do jogo e ele fica... Que isso, cara? Como assim? Não, Isso aí... Apesar de que o Homem de Preto ele também pode ser um anfitrião, ou versão Ed Harris. Existem evidências disso, né? Porque a gente pode estudar um pouco melhor em vídeo, se aprofundar. Mas faz algum sentido esse novo anfitrião ser o Ed Harris. Mas faz sentido quase todos os personagens da série serem anfitriões, sabe? Tanto quanto o Arnold, né? Não o Bernard, mas o Arnold mesmo. Sim. Em vez de trazer o Ford de volta como um dono ali, né? Como o tal outro pai, né? Dos pais, lembra que o James Ellis falou isso? Uhum. Trazer o Arnold de volta, porque o Arnold tinha ideias diferentes, opostas muitas vezes ao Ford. Mas eu acho que não, porque eu acho que o Ford meio que trouxe o Arnold de volta através do Bernard, só que com outro tipo de pensamento. Não, nenhum, pensamento zero de Arnold ali, não tem nada de Arnold, o Bernard é o Bernard, Exatamente. ele é um novo Só que a personagem. gente sabe que ali no final da primeira temporada a gente percebeu que o Ford mudou um pouco de opinião em relação ao que ele tinha no passado e passou a concordar até um pouco mais com o Arnold, com as ideias dele. Então é um episódio que realmente ele não trouxe muita coisa pra gente poder se aprofundar em termos de teoria, a não ser a Nação Fantasma lá, os índios, que cada vez mais eles têm mostrado importância nessa série, né? Sim. A gente viu o que aconteceu com o Stubbs, né? Onde ele foi parar. Exatamente, para aí que a gente vai agora, né? Em relação aos Stubbs e a Emily. Porque a gente vê que eles estão ali capturados pelos índios, né? E os índios, eles não querem fazer mal a eles. Não, né? peraí, isso não ficou tão claro, mas é uma coisa que a gente falou no review anterior, de que a Nação Fantasma nunca machucou nenhum ser humano. Sim. Pelo contrário, ela pediu lá pra Maeve pra ficar com Lee Sizemore. E por que não matou Stubbs? A gente bateu nessa tecla e nesse episódio o Stubbs fala uma frase que confirma isso. Sim. Ele não confirma, mas só dele indagar, ele fala, por que não estão matando os humanos? Uma coisa assim. Então, Já é a série falando pra gente que a Nação Fantasma não tem interesse nenhum em matar os humanos. e é controlado por alguém, provavelmente o Ford. Controlado? Sim. Será? Eu acredito que sim, Pelo Ford. pelo Ford. Mas e se a Nação Fantasma for seres anfitriões que deram errado, como James Ellis deu? Nação Fantasma, olha esse nome, Nação Fantasma por quê? James Ellis não seria um fantasma? Isso é um bom assunto para uma teoria, olha só. Mas foi o que eu entendi, que a ideia não era matar a galera ali, tanto que eles não mataram ninguém, a Nação Fantasma. A Emily fugiu e os Stubbs eles liberaram, na verdade, né? E é aí que no final a gente vê o encontro entre Homem de Preto, o William, né? E Emily, pai e filha, né? A Emily fugiu, ela conseguiu algum cavalo lá, enfim, e apareceu pra ele. E deu... Um reconheceu o outro, enfim. Agora... um reconheceu o outro, enfim, é uma resposta para alguns questionamentos que a gente teve anteriormente, né? Muita gente tava dizendo que de repente ela era a Teresa, né? Isso é absurdo, isso é absurdo. Isso não fez muito sentido na verdade. Eu acho que a série tá muito mais brincando com a gente, assim, dando pistas falsas pra gente chegar num lugar que não é. Sim. Porque a primeira temporada ela foi matada muito cedo. As pessoas, os grandes teóricos aí loucos, mataram a série
no momento cedo dela. Nós? O Ed Harris, né, o William, ele em momento algum demonstra espanto em ver a filha, né? Sim. Ou seja, a filha não morreu, a filha tá viva, não, pode não ser um anfitrião, como pode ser, mas não, acho que é a filha dele de verdade ali. Mas e você? O que você achou desse episódio? Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente conversar um pouco com você, ver suas ideias. Não esquece de dar aquela martelada no like pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal porque a gente tá falando de Westworld o mês inteiro, o mês seguinte inteiro também. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!